A morte do líder cubano Fidel Castro, um dos dirigentes políticos mais importantes e polêmicos do século XX. O corpo dele foi cremado e as cinzas vão percorrer todo o país ao longo da semana. A animada Havana agora está em silêncio. A venda de bebidas foi proibida, show de música e dança também foram cancelados. Viemos pela dança e pela música e agora não temos mais, lamenta o turista. Na universidade, estudantes deixaram mensagens de despedida. A noite de sábado também foi de vigília. O corpo do ex-líder foi cremado neste domingo em uma cerimônia privada. Agora o país se prepara para mais 7 dias de homenagens. As cinzas do ex-presidente cubano vão percorrer 1.000 quilômetros pelo país até chegar a Santiago de Cuba. A cidade é o berço da Revolução Cubana. O homem que comandou a ilha por quase meio século foi o líder mundial que mais tempo permaneceu no poder. Sua morte provocou reações diversas, de dor e de felicidade. Ele era o nosso comandante, o pai da revolução, disse o homem. Já em Miami, cubanos expatriados foram às ruas pelo segundo dia consecutivo festejar. É a morte de um tirano e isso nos dá esperança. Uma esperança enorme. Afirmou o exilado. Para uns, ditador, para outros, um revolucionário. Fidel sempre dividiu opiniões. Mas a verdade é que a morte do maior símbolo do socialismo de Cuba coloca um ponto de interrogação sobre o futuro da ilha. Permanência de lideranças quase que até a sua morte, quase que até o fim dos tempos, homens de 80 e tantos anos permanecendo no poder, ela na realidade não dá possibilidade de você pensar numa alternativa possível. E que agora vamos ter que enfrentar, Cuba vai ter que enfrentar, e acho que terá condições de enfrentar porque tem uma população absolutamente educada. Fidel Alejandro Castro Ruz. Conhecido pelos longos discursos, Fidel começou a trajetória política ainda jovem como líder estudantil na Faculdade de Direito de Havana. Ao lado de Che Guevara, liderou a Revolução Cubana em 1959. Fidel teve apoio popular e, como líder revolucionário, deu início à reforma agrária e também educacional em Cuba. Mas a promessa de eleições livres não se concretizou. Primeiro a revolução, depois as eleições, dizia ele. Sob o comando de Fidel, Cuba se distanciou da influência política dos Estados Unidos e se aproximou dos ideais socialistas. Em plena Guerra Fria, o governo cubano autorizou a então União Soviética a instalar bombas nucleares em seu território. Os americanos ordenaram um bloqueio naval a Cuba. A era Fidel sobreviveu a 11 presidentes que governaram os Estados Unidos. Durante a administração de Fidel, o analfabetismo foi extinto. A saúde pública se tornou orgulho nacional e exemplo para o mundo todo. Fidel adorava esportes. Cuba se tornou uma potência olímpica. Durante os Jogos Pan-Americanos de 94, o líder cubano se encantou com o basquete de Paula e Hortência. Fidel governou com mãos de ferro. Opositores eram presos e sentenciados à morte. Muitos foram fuzilados. Mais de 2 milhões de cubanos fugiram da ilha. Famílias foram divididas. Fidel Castro tinha uma relação próxima com o Brasil. Em 1990, ele esteve aqui para a posse de Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente eleito pelo voto direto após a ditadura militar. Em 95, voltou ao país, dessa vez para prestigiar Fernando Henrique Cardoso. A última visita de Fidel ao Brasil ocorreu em 2003, na cerimônia de posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula também foi recebido por Fidel quando a saúde do cubano já estava abalada. A ex-presidente Dilma Rousseff o visitou em Havana 2 vezes, em 2012 e 2014. No começo dos anos 2000, a saúde de Fidel Castro começou a dar os primeiros sinais de fragilidade. Ele desmaiou durante um discurso e um tropeço causou fraturas no joelho e no braço. Fidel se afastou do poder em 2006 para tratar uma doença intestinal. 2 anos depois, passou oficialmente o governo para o irmão Raul Castro, que iniciou uma abertura econômica na ilha. O ex-presidente fez raras aparições públicas nos últimos anos. Fidel Castro casou 2 vezes e teve 8 filhos. O comandante, o ditador, o líder, deixa seu nome marcado na história.
Não dá para você escrever a história do mundo do século XX, da segunda metade do século XX, sem passar pela figura de Fidel Castro. Então, eu sempre acho ele é um dos revolucionários símbolos do final do século XX. A partir de amanhã, as cinzas de Fidel ficarão expostas no Memorial José Martí, na Praça da Revolução, em Havana. Líderes políticos devem participar de uma celebração na noite de terça-feira. As cinzas serão enterradas em um funeral de Estado em Santiago de Cuba, no dia 4 de dezembro.